Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à live do Fraternidade. E hoje, quarta-feira, com encontros de reflexão. Que Jesus, nosso Mestre, possa abençoar a todos a sua paz. Maurício, muito obrigado pela presença nessa noite. E, Obrigado. antes de passar a palavra para o Maurício, gostaria de deixar para vocês, nós estamos com algumas novidades na nossa live, que é o roteiro para realizar o Evangelho no Lar. São 3 vídeos bem legais. Nós temos um vídeo com roteiro para criança, para o adolescente e para o adulto. Então, vale a pena ir lá conferir. E também, nós estamos também com uma playlist do Dicionário Espírita. São algumas palavrinhas, são vídeos curtos, que vale a pena ir lá conferir. Você quer saber o que é médium, o que é umbral, o que é encarnação? Vai lá conferir no Dicionário Espírita. E também nós estamos com uma outra novidade no nosso canal, que é a caixinha de revibração. Como é que funciona essa caixinha? É como se fosse a caixinha lá no Fraternidade. Você manda um e-mail com o assunto vibração para esse fraternidadecurso@gmail.com e automaticamente ela vai cair nessa caixinha de vibração. E toda segunda, quarta e sábado, nós estaremos fazendo horas vibrações especiais também para a caixinha de vibração. Então vamos nesse momento, serenando os nossos pensamentos, tranquilizando os nossos corações, para podermos nos ligar nessa energia que foi amorosamente preparada pela equipe do Fraternidade, agradecendo aos nossos anjos guardiões e mentores que pacientemente nos acompanham na nossa jornada evolutiva, e ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai pela oportunidade dessa noite. Que assim seja. Maurício? Boa noite a todos. Satisfação estar aqui novamente. Inicio, como toda quarta-feira, prestando meus sinceros sentimentos de solidariedade a todas as vítimas da doença Covid-19 e seus familiares. Introduzindo o tema dessa noite, a gente vai falar que a trajetória humana, ela se caracteriza pela busca do conhecimento. É uma fome que o ser humano tem, que a alma humana tem, de buscar esse saber. Seja pelo lado positivo, no sentido de uma busca por entendimento e por querer ser algo mais do que já é, ou pelo lado negativo. O ser humano tem medo do desconhecido e quanto mais ele sabe, maior a possibilidade de controle e mais ele tem domínio sobre aquilo que está à sua volta, lhe permitindo uma suposta tranquilidade. Aprendemos que o universo que a gente habita, ele é regido por leis. E essas leis, leis materiais, são descritas pela ciência, e como a física, por exemplo, e existem leis espirituais também, que são descritas pelas religiões e pelas filosofias. Até a nossa vida social, ela é regida por leis. Essas leis são regimentos, o Código Civil, o Código Penal, a Constituição, são leis descritas que, de uma forma ou de outra, mediam o nosso trânsito dentro da sociedade. De qualquer forma, tudo aquilo que apresenta algum tipo de ordem é porque tem uma lei por detrás. E nós vemos esse universo como um grande mecanismo, e esse mecanismo ordenado de forma infinitamente complexa e sábia, tem as suas leis por detrás. O conhecimento e a incorporação dessas leis faz com que a nossa vida seja melhor, seja mais fácil, faz com que a gente evite muito sofrimento. E esses encontros que a gente propõe na quarta-feira têm como finalidade contribuir com um grãozinho de areia aí na vida de cada um de nós. Falo nós,
porque me incluo tudo aquilo que digo primeiramente para mim. E venho com uma metáfora da filosofia taoísta chinesa, que conta que a vida é como um rio, que a partir do momento que você, diante da margem, percebe de onde ele vem e para onde ele flui, você tem uma escolha: entrar nesse rio e nadar a favor da correnteza, fazendo pouco esforço e chegando muito longe. Ou você tem uma escolha de, vendo da onde esse rio vem e para onde ele vai, entrar nesse rio e nadar contra a correnteza, gastando uma energia tremenda, não saindo do lugar, com até a possibilidade de se afogar. O que essa metáfora taoísta nos diz? Que quanto maior for o conhecimento das leis universais que regem a nossa vida, mais nós vamos ter possibilidade de ir mais longe, fazendo o mínimo de esforço dentro dessa proposta. Hoje, a gente gostaria de falar de algo que tem uma relevância muito grande no entendimento dessas leis naturais. Hoje, o tema de hoje, vocês já viram, é o tema sobre perdas. E o título da palestra é Perdas Necessárias. Por que esse título? Esse título também ele é título de livros. Um desses livros, de uma autora muito famosa, chamada Lia Luft, coloca e aborda a questão das perdas como uma necessidade natural da alma humana de crescer e aprender. A frase subtítulo do seu livro é: não queremos perder, nem deveríamos perder, mas perder e ganhar faz parte do nosso processo de humanização. Então, percebam, o contexto que vamos apresentar é um contexto positivo e construtivo, baseado na ideia de que quanto mais conhecimento eu tiver, mais eu tenho a possibilidade de fazer boas escolhas e ter uma vida mais feliz, mais abundante, com menos dificuldade. Hoje nós gostaríamos de ir refletindo sobre a questão das perdas, de alguma forma estabelecer nesse entendimento um crescimento pessoal num assunto que é extremamente útil. Semana passada falamos sobre limite, que também é uma questão fundamental. A perda está diretamente relacionada ao limite. E na palestra de semana passada, na nossa reflexão, falamos como o limite se relacionava com o momento que a gente estava vivendo hoje. Hoje também venho tentar contextualizar a questão das perdas como oportunidades de aprendizado e crescimento, algo que é natural da vida humana, e venho tentar, de alguma forma, trazer a ideia de que quando a gente fala de perda, normalmente associamos a perda de entes queridos, através da morte, do falecimento, ou perda de bens materiais. Gostaria hoje de ampliar esse conceito para múltiplas perdas. Existem perdas que são mais dolorosas e até mais significativas do que perdas materiais, ou perdas de pessoas próximas a nós. Tem pessoas que sofrem demais por conta da perda de um sonho romântico, por exemplo, de uma idealização, de uma visão romantizada sobre um determinado assunto, seja ele o amor ou o casamento. Existem pessoas que sofrem demais quando elas vivenciam a perda de uma ilusão de segurança. E aí trago para o momento de hoje. Muitas pessoas viviam a vida sem refletir sobre a fragilidade da nossa condição humana e a nossa realidade de espíritos imortais, sendo que esse corpo é simplesmente um instrumento, uma veste temporária que me utilizo para poder vivenciar circunstâncias nessa dimensão que eu habito aqui, a dimensão física, e dentro dessas vivências fazer escolhas e, através dessas escolhas, adquirir consequências e, nessas consequências, o aprendizado e crescimento.
A partir do momento que um vírus vem de fora e ameaça a minha saúde, a minha vida, a saúde e a vida das pessoas que eu amo, eu me coloco a refletir sobre o quanto que eu não me dava conta da transitoriedade desse corpo e do quanto a saúde é um bem fundamental que precisa ser altamente valorizado e cultivado. Abro um parênteses aqui para você que, como eu, já tem uma certa idade. A saúde que você vai usufruir daqui a 5 ou 10 anos, ela é plantada hoje. Comece a cuidar de você melhor hoje, para que daqui a 5 ou 10 anos você possa colher aquilo que você gostaria em termos de saúde e bem-estar. E, fechando esse parênteses, voltando à nossa questão de perdas não serem exclusivas de entes queridos ou de objetos materiais, existem pessoas que sofrem por expectativas não realizadas, que classificam e computam também como perdas, tá certo? Num sentido amplo, eu venho trazer a ideia de que a perda ela faz parte da natureza humana, da mesma forma que lhes falei na semana passada, que o limite, a noção de limite, é um pré-requisito da identidade de uma pessoa madura. Toda pessoa que tem um mínimo de amadurecimento convive com a verdade ou a ideia que ela não pode fazer tudo o que ela quer, na hora que ela quer e do jeito que ela quer. Essa é a noção de limite. E com relação às perdas, como é que a gente poderia contextualizar que, na nossa vida, cada caminho que eu escolho corresponde à perda de um outro caminho dentro dessa escolha? Exemplo, se você vai numa festa infantil e diante de você tem uma bandeja de coxinha e uma bandeja de brigadeiro, quando você escolhe pegar a coxinha, você abriu mão do brigadeiro, perdeu o brigadeiro. E se você comer o brigadeiro, você perdeu ou abriu mão da coxinha. Então, a ideia de uma pessoa madura, diante do conceito de perda, é que toda perda implica num ônus e num bônus, num ganho e numa perda. Se eu escolho o caminho da direita, eu perdi abrir mão o caminho da esquerda. Se eu escolho o caminho da esquerda, eu perdi abrir mão o caminho da direita. Se eu escolhi o brigadeiro, eu abri mão da coxinha. Se eu escolhi a coxinha, eu abri mão do brigadeiro. Se eu quiser colocar os dois na boca, eu abri mão do gosto, porque os dois na boca ficam extremamente desagradáveis. Então, essa ideia, ela começa a ampliar o sentido da perda para múltiplas vivências no nosso dia a dia. Convivemos com perdas a todos os momentos, porque a todos os momentos somos chamados a escolher. E na medida que a gente toma consciência disso, a gente começa a se relacionar de forma diferente. Porque a questão toda é que é da natureza humana o entendimento que escolhas implicam em perdas. Ampliando mais um pouquinho esse conceito, além das escolhas cotidianas, o transcorrer da nossa vida implica também em leis de transitoriedade. A filosofia egípcia, chamada filosofia hermética, tem como um dos seus princípios ou leis o princípio da transitoriedade, que também é trabalhado dentro da teologia espírita, lá na Gênese de Kardec, que fala o quê? Que a nossa vida é regida por ciclos ou fases. E o que significa isso? É o dia, depois a noite, depois o dia novamente. É o inverno, o verão, primavera e outono. Tem dias que eu estou alegre, tem dias que eu estou triste. Tudo passa na vida. A vida é feita de fases. Fases ou ciclos que têm início e têm fim, mas que se repetem indefinidamente, segundo a teologia espírita reencarnacionista. Na nossa vida, vivenciando fases. E cada fase que a gente vivencia
corresponde a um ciclo que inicia-se e encerra-se. Por exemplo, a adolescência corresponde à perda da minha infância. O casamento corresponde à perda da minha liberdade de solteiro. A paternidade ou a maternidade implica na perda da condição do casal, da sua individualidade. O desenvolvimento da nossa idade, a menopausa ou a andropausa, corresponde ao encerramento de um ciclo reprodutivo na vida da mulher e um ciclo de fertilidade, um novo momento da vida do homem. O próprio envelhecimento humano é a perda da vitalidade, da jovialidade, que é natural em idades e fases anteriores. Até que a gente chega no final do ciclo desta encarnação, que é o evento da nossa morte, que é a perda desse corpo físico material, aonde a vida continua numa outra dimensão, de uma outra forma. Trago para vocês agora, a título de ilustração, mas que elabora uma ideia muito rica. Uma autora inglesa, discípula de Sigmund Freud, pai da psicanálise, chamada Melanie Klein, em 1981, traz num dos seus livros uma ideia chamada de ideia de incorporação. Nós sabemos que eu, você, nós somos a soma de todas as pessoas que passaram na nossa vida e que nos ensinaram alguma coisa. Então, eu estou aqui falando para vocês, eu sou composto de todas as pessoas que eu conheci e que, de alguma forma, contribuíram um pouquinho delas, de exemplos, de vivências, de ensinamentos. E eu sou composto também por todas as circunstâncias que eu passei na minha vida, pelos lugares que eu morei, as coisas que eu aprendi, tudo aquilo que eu vi, vivi, senti, ouvi, degustei, experimentei. Eu, você, somos a somatória. E Melanie Klein fala de incorporação. Como o livro dela tratava da psicologia das crianças, ela falava que uma criança, ela incorpora a figura da mãe e do pai como sendo parte dela. E a partir dos 2 anos e meio, que essa criança começa a separar e formar a sua própria individualidade, e enxergar papai e mamãe como seres que estão desconectados dela. Essa ideia de incorporação de Melanie Klein é uma ideia muito interessante, que revolucionou a ideia, como o conceito que tínhamos, o entendimento que tínhamos de como as crianças viam os seus pais. Uma criança muito pequenininha vê o seu pai como parte de si. Na medida que ela cresce e amadurece, ela se desconecta e se vê como um indivíduo e os pais outros indivíduos. Mas dentro desse contexto de incorporação, nós mantendo essa ideia, também incorporamos, não da forma que uma criança, um bebê incorpora a figura de mãe e pai, incorporamos crenças, incorporamos aprendizados, incorporamos convivência com pessoas, incorporamos objetos materiais e, de acordo com a forma com que nos relacionamos com esses objetos externos, não é de se estranhar que tenhamos eles como os pedaços da gente. Vou te dar o melhor exemplo possível. Você, como se relaciona com o seu celular? A maior parte das pessoas que está me ouvindo entende o celular como um pedaço dele mesmo, um apêndice, que vai até no banheiro com o celular na mão. O celular, hoje, já é como se fosse um órgão externo do corpo de um ser humano, porque tem coisas que o sujeito utiliza, instrumentos, ferramentas, memórias, ideias. Isso é um exemplo. Outras pessoas podem ter a sua casa como um objeto que faz parte de si. Afinal, eu moro aqui dentro, a minha identidade se incorpora com o lugar que eu habito, o carro que eu utilizo, as pessoas que estão à minha volta. Eu posso incorporar para dentro de mim, às vezes, um cargo ou uma função. Eu não sou Maurício, eu sou o gerente do banco.
Eu não sou o Maurício só, eu sou também a professora de tal série da escola. Eu posso incorporar um título benemérito, olha, eu sou presidente do centro. E essa incorporação, ela naturalmente alimenta um sentimento negativo, que é o apego, nos colocando sujeitos ao sofrimento pela perda. Então, quando a gente fala de perdas necessárias, nós estamos falando também de um movimento natural de evolução e desenvolvimento da alma humana para fazer com que caia a ficha na nossa cabeça e a gente entenda que tudo aquilo que é exterior a nós não faz parte de nós. E mesmo este corpo aqui, que eu entendo como sendo eu nesse momento, na verdade é somente um instrumento de expressão da minha alma, da minha escolha, do meu livre-arbítrio, da minha vontade, do meu self, do meu eu. Então, percebam, a questão da perda, ela serve para desconectar você de determinados objetos. A partir do momento que o sujeito perde, por exemplo, o emprego, aquilo que ele tinha incorporado dentro dele se desfaz dele. E ele sofre com isso. Mas ele retorna a uma realidade onde ele se vê na sua individualidade e entende que o seu verdadeiro eu é aquilo que habita dentro, aquilo que não pode lhe ser tirado, como eu comentei em outras ocasiões. Tudo aquilo que é exterior, transitório e passageiro. O que é definitivo, aquilo que você incorpora como vivência, aprendizado, evolução, crescimento. Isso ninguém vai lhe tirar. Esse corpo desencarna, é descartado, e eu levo para outras vidas aquilo que eu aprendi em termos morais, em termos de exercício e prática do verdadeiro amor. Esse é o sentido. Falando de perdas, a gente vem introduzir agora um conceito, que é o conceito de luto. Luto é uma palavra que todos conhecem. Luto seria a reação da perda de um ente querido. E também a perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como o país, a liberdade, o ideal de alguém e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? Podemos vivenciar o luto não só quando alguém que a gente gosta falece, desencarna. Vivenciamos o luto diante de qualquer tipo de perda, inclusive perdas abstratas. Eu vivencio o luto, muitas vezes, quando me roubam um objeto material. Eu vivencio o luto quando eu perco o emprego. Eu vivencio um luto, por exemplo, quando eu perco a minha saúde física. Toda perda gera uma reação. A essa reação damos o nome de luto. E o que é o luto? É um sofrimento gerado pela perda. E por que sofremos? Porque temos essa mania humana de incorporar objetos a nós, naquilo que nós entendemos como sendo eu, que na verdade não é uma realidade. É simplesmente um processo mental que precisa ser compreendido e tratado. Em se tratando de luto, a gente vem falar que, no início, a gente convive com perdas temporárias, como, por exemplo, uma mudança de escola. Quando você pega uma criança e tira de uma escola e passa para outra, ou ela sai do parquinho e vai para uma escola fundamental, de ensino fundamental, essa criança tem uma reação negativa. Essa reação negativa corresponde ao quê? Corresponde à perda do ambiente de segurança, da figura da professora, do parquinho, do lugar onde ela ia, do seu horário, de tudo que ela tinha. Essa criança, na escola nova, ela passa por um período de adaptação a essa perda e ela passa por um período onde o organismo dela, fisiológico, o psicológico, o emocional e até o espiritual respondem a essa perda. A isso damos o nome de luto. Só que chega uma hora que essas perdas, que são perdas simples como essa que eu citei, uma mudança de escola, uma mudança de casa, ela vem a perda de um ente querido. Falando de luto, de uma forma propriamente dita, é da natureza da nossa encarnação, do nosso aprendizado, lidarmos com uma perda
de pessoas próximas a nós. Apesar de não querermos admitir, existe uma lei natural, onde o nosso corpo tem uma data de validade e, pela natureza dos ciclos da vida, que já entendemos que são leis naturais e são leis infinitamente sábias, as coisas vão acontecer. E a isso, crianças pequenas já começam a ter a sua introdução ao conceito de finitude e, por consequência, o conceito de perda e a natural vivência do luto. E o que seria isso? O vovô e a vovó vão ficando velhinhos e vai ter um momento onde eles vão desencarnar. Papai e mamãe vão ficando velhinhos e vão se transformando em vovós. E vai chegar um momento. E vai chegar um momento que eu vou ficando velhinho, vou virando papai, vou ficando mais velhinho, vou virando vovô, e vai chegar a hora que eu vou. Essa é a natureza da vida e essa é uma lei natural. Se eu me preparo para ela, com um entendimento, com serenidade, entendendo que tudo faz parte de um plano perfeito, e esse plano é a sua evolução, o seu aprendizado, o seu crescimento pessoal, a sua serenidade no lidar com as coisas, o que vai acontecer? Quando isso acontece, não existe a maximização do sofrimento ou o exagero ao sofrimento. A dor da perda de um ente querido é inevitável. O sofrimento já passa a ser um despreparo ou uma escolha da pessoa, porque todo mundo sofre quando perde alguma coisa. E isso não é errado, nem é negado. E a essa dor damos o nome de luto. Só que hoje, infelizmente, na cultura ilusória do prazer a todo custo, da proteção a todo custo, a modernidade vem tentando, de alguma forma, tentar proteger essa nova geração que vem de vivenciar essas perdas. Então, veja bem, antigamente, quando a gente era criança, existiam os jogos competitivos, onde um time jogava contra o outro. E além de aprender um esporte e de exercitar o físico, aprendíamos também uma educação moral do saber ganhar e saber perder. Hoje, existem muitas escolas que aboliram os jogos competitivos e só permitem jogos colaborativos para que as crianças não se sintam frustradas com a perda. Pergunto a vocês, vocês acham isso uma atitude sábia? Na tentativa de proteger uma pessoa, evitar que ela tenha a confrontação com uma realidade inevitável da vida, que é a perda? Aí entra um ensinamento da teologia espírita. Ou você aprende em casa pelo amor, ou a vida vai te ensinar na rua pela dor. Vivi isso há muito pouco tempo com um paciente, já nos seus 40 e poucos anos, que sempre foi poupado do luto. Quando havia um falecimento na família, evitavam de levar ele aos velórios e aos enterros, na tentativa de poupá-lo. Com 40 anos, esse paciente desenvolve uma síndrome do pânico e uma hipocondria. Através de um bom processo psicanalítico, chegamos à raiz, à causa do seu problema. Ele cresceu e se desenvolveu sendo alijado, sendo poupado de uma forma negativa da ideia da morte, e isso se acumula no seu inconsciente, se transformando num medo incontrolável, gerando uma patologia, uma doença, que era essa fobia e essa mania de doença. Percebam, é necessário educar as crianças a ganhar e a perder. Isso começa com brinquedos, passa por animais de estimação e chega até a questão de entes queridos. Mas de que forma a gente faz isso? De acordo com a idade e o entendimento da criança. Mas, Maurício, eu não sei fazer. Quem tem boca, vai a Roma. Pergunte para quem sabe. E se tiver dificuldade de achar quem sabe,
pergunte para o Google. E lá você vai encontrar uma série de referências sérias explicando como eu comunico o falecimento, o desencarne, para uma criança de 4 anos, de 6, de 8, de 10 ou de 12. Cada uma na sua idade, com a sua compreensão, numa didática e pedagogia diferente. Por uma criança de 4 aninhos, você vai comunicar a morte do seu pet, do seu cachorrinho, da seguinte forma: olha, cachorrinho foi morar com o Papai do Céu. Ele está lá naquela estrelinha que você está vendo. A gente vai rezar por ele, e quando a gente reza, a gente fica pertinho dele. Mas ele não volta mais, papai? Não, ele não volta mais. Ele está morando lá agora. E é só isso daí. É o entendimento de uma criança de 4. Para uma criança de 6 é diferente, de 8, de 10, de 12. Cada um com a sua condição. Mas é necessário educar as pessoas para a perda. Porque a perda faz parte da natureza da vida. A não preparação para a perda acaba gerando pessoas com baixa tolerância à frustração que acabam se desenvolvendo com uma imaturidade a ponto de sofrerem diante de qualquer circunstância que venha lhe retirar alguma coisa ou objeto que essa pessoa tem incorporado para si. É a obrigação dos adultos, então, educar bem para a vida. Educar bem para a vida, educar bem também para as perdas. Lidar com perdas é um constante aprendizado. Deve-se permitir que as crianças continuem em casa, onde ocorreu, por exemplo, um falecimento, e participem da conversa, da discussão e dos temores. Isso faz com que as crianças não se sintam sozinhas na dor. A gente lhes dá conforto de uma responsabilidade e um luto compartilhado. Obviamente, essa frase da Melanie Klein, quando ela vinha ensinar sobre o luto infantil, ela vem de forma controlada e dosada, de acordo com a idade da criança e o seu entendimento. A autora, Melanie Klein, segue ainda nos relatando com isso, com essa possibilidade da criança vivenciar os lutos naturais da vida, elas podem e passam a encarar a morte como parte da vida. Isso é uma experiência que ajuda a criança a crescer e amadurecer. E ajuda também essa criança quando ela se torna um jovem, um adulto. Então, lidar com as coisas naturais da vida faz com que a gente amadureça e tenha força suficiente, que nós chamamos de resiliência, aquela força de enfrentamento e capacidade de extrair o aprendizado necessário para que a gente saia mais forte e mais evoluído. Em se tratando de luto, existem duas possibilidades. Uma pessoa que vivencia um luto, seja de um ente querido, ou seja de uma coisa que lhe é muito importante, por exemplo, como um emprego, ou uma soma financeira, seja lá o que for, algo que lhe cause dor, essa dor inevitável, que é a dor da perda. Existem dois caminhos. O primeiro caminho é uma elaboração sadia desse luto e a volta do interesse para outras coisas. E existe um segundo movimento, que é um movimento negativo. A pessoa fracassa nesse processo de luto e ela cai em melancolia. E o que significa cair em melancolia diante do luto? É uma posição onde a pessoa não quer aceitar a natureza das perdas, a natureza dos ciclos e das transitoriedades da vida, e não querendo aceitar, ela assume uma postura de revolta que lhe causa um grande sofrimento, pois gera uma energia psicoemocional que é manifestada através da dor, através de sintomas. Então, diante do luto, nós podemos superar ou podemos não conseguir superar. Diante da dificuldade de superação ou fracasso do luto, é altamente aconselhável a procura de um profissional competente, porque ninguém está nem merece ter uma vida sofrida por conta de um luto ou a perda de um ente querido. Haja visto o fato que isso é da natureza humana.
Existe uma autora chamada Elizabeth Kubler-Ross. Ela é a maior autoridade de luto no mundo. Uma psicóloga que fez um estudo mundial e os conceitos relacionados ao luto dela são respeitados e trabalhados no mundo inteiro como ferramentas terapêuticas, ferramentas de superação para as pessoas que vivenciam a dor do luto. Essa autora, ela fala que o luto normal é um processo longo e doloroso que acaba se resolvendo por si só, quando a pessoa enlutada encontra outros objetos em substituição para aquilo que foi perdido. Mas o que quer dizer isso? Quando eu perco um ente querido, quando eu perco algo que me é importante, eu preciso colocar uma outra coisa no lugar? Não, não é isso que ela quer dizer. Ela quer dizer o seguinte, que na medida que nós perdemos algo que nos é caro, brota dentro de nós uma dor, essa dor da perda se chama luto. Esse luto acaba gerando, a partir dessa dor, uma energia psicoemocional. A partir do momento que eu deixo essa dor doer, essa dor passa, ela vai embora. É da natureza humana a vivência do luto como uma reação à perda. E a melhor ferramenta para que o luto se processe é deixar com que o tempo naturalmente vá fazendo com que essa dor dia a dia diminua até que eu consiga a superação. E a forma como a gente ajuda uma pessoa que está vivendo um luto ou a dor do luto é dando autorização para que essa pessoa sinta essa dor e expresse essa dor com naturalidade. A dor do luto é uma dor que precisa ser doída e vivida. Se ela for adiada, você vai encontrar com ela lá na frente. Se ela for negada, ela vai parar em algum lugar na forma de um sintoma. Normalmente, um sintoma de doença física ou emocional. Então, quando a gente atende, ou conversa, ou convive com alguém que está sofrendo por uma perda, seja de um ente querido ou de um outro objeto, um emprego, um carro, seja lá o que for, nós, de alguma forma, abrimos um espaço para que essa pessoa sinta essa dor, deixe a dor doer, até que essa dor vá embora. A melhor metáfora que eu posso oferecer para você, que está refletindo e aprendendo comigo sobre as perdas e o luto, é que a dor do luto é como um chiclete que você coloca na boca. E no início você vai mastigando, e mastiga por quê? Porque ele tem um sabor. E chega num determinado momento, quando você olha, você nem sabe quando, mas você acabou cuspindo esse chiclete, porque ele já não tinha mais sabor. A dor do luto é assim. A gente começa vivendo e mastigando uma dor muito forte. E o tempo vai passando, os meses vão passando, até que chega num determinado momento que eu olho e eu percebo que eu já não estou mais sofrendo por aquela perda. Aquela perda me causou o quê? Me causou um sentimento de falta e de saudade. Mas a dor foi diminuindo até que ela desapareceu. Esse é o processo de superação natural. E como que isso se dá, segundo essa autora, Elizabeth Kubler-Ross? Desde que a pessoa entenda que ela precisa se esforçar para investir em outros objetos substitutivos. E que objetos são esses? Eu perdi o marido, eu tenho que arrumar outro? Não. Se eu perdi o meu marido e sinto falta, eu preciso ocupar a minha energia, a minha alma, a minha vida com algo que me dê sentido. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um trabalho de caridade, eu posso me apegar à religião, eu posso adotar um animal, eu posso fazer uma atividade física para voltar esse amor perdido para mim mesmo, dentro do princípio de autoestima. Ou seja, investimentos em outros objetos fazem essa energia fluir para que ela não vá para a dor, aumentando uma dor que é natural, mas que não precisa ser exagerada ou potencializada por falta de uma direção ou orientação. Existe um período considerado necessário para a pessoa enlutada passar pela experiência de perda. Esse período não pode ser artificialmente prolongado ou reduzido, uma vez que o luto precisa de um tempo e uma energia. A gente costuma considerar que o primeiro ano é importantíssimo para que a pessoa de luto possa passar
pela primeira vez por cada experiência e cada data significativa sem aquilo que perdeu. Então, assim, se a gente estiver falando sobre um ente querido, e alguém me perguntar, Maurício, quanto tempo demora para vivenciar um luto bem vivido, onde a pessoa passa por essa circunstância, essa dor, e consegue superar e seguir a vida? A gente acha que, de acordo com a literatura e com a nossa experiência, um bom prazo de vivência de luto é 1 ano. Mas você está dizendo que eu vou passar 1 ano sofrendo? Não, de forma nenhuma. Não interprete errado aquilo que eu digo. Eu digo que o período de luto é 1 ano e que a dor varia de pessoa para pessoa. Que a dor varia do quanto esse objeto ou essa pessoa ela é importante para você. Se ela é muito importante, a dor é maior. Se é pouco importante, a dor é menor. Se eu vivi muito tempo com essa pessoa, a dor é maior. Se eu vivi pouco, a dor é menor. Se eu sou mais sensível, a dor é maior. Se eu sou menos, a dor é menor. Se eu invisto mais em outras coisas, a dor é menor. Se eu não invisto, essa energia se acumula em mim e potencializa essa dor, que é a dor da perda. Então, existem múltiplas variáveis que influenciam na duração. Mas podemos dizer que em torno de 1 ano é um período mais do que suficiente para se vivenciar um luto. Acima disso, a gente costuma orientar a busca por um profissional que venha ajudar essa pessoa, porque se ela não superou em 1 ano essa dor, essa perda, é porque ela está num processo que pode sugerir um processo melancólico. Ah, mas você quer dizer o quê? Que depois de 1 ano a pessoa para de sentir falta do seu ente querido? De forma nenhuma. A falta pode ser indeterminada. Mas aí, a vivência do luto e a superação do luto significa o quê? Significa lembrar do objeto perdido sem dor. Lembrar com saudade, lembrar com carinho, lembrar com uma sensação de saudosismo, de nostalgia, uma sensação gostosa. Esse é o sentido. O que pode sentir uma pessoa que está com luto, está vivendo em luto? Quanto aos seus sentimentos: tristeza, culpa, raiva, solidão, agitação, ansiedade, desamparo, muitas coisas. Quanto às sensações físicas, uma pessoa que vivencia o luto pela perda, vazio no estômago, aperto no peito, nó na garganta, hipersensibilidade, falta de ar, fraqueza muscular, falta de energia, boca seca, e até pode produzir algumas doenças. Isso faz parte do luto. E quanto a comportamentos, uma pessoa enlutada pode ter variações no seu sono. Dormir de mais ou dormir de menos, perda ou aumento do apetite, aumento do consumo de álcool, droga ou remédio, comportamento aéreo, isolamento social, evitar coisas que lembrem a pessoa, que remetam, procurar chamar pela pessoa ou pela situação perdida, sonhos, hiperatividade ou inquietação, são comuns em pessoas que estão vivenciando luto. Então, o que eu falei para vocês são características que fazem parte da natureza da vivência do luto. Pessoas que não conseguiram superar o luto. Como é que você sabe que aquela pessoa não passou positivamente pelo luto? É aquela pessoa que vivenciou uma perda e já está há muito tempo sofrendo por esse objeto perdido. Muito. Mais de 1 ano. E essa pessoa apresenta um profundo desânimo, perda de interesse pelo mundo exterior, falta de vontade nas atividades em geral, incapacidade de amar, diminuição da autoestima, intensa autoacusação, idealização do objeto perdido como se fosse fundamental, um santo, alguma coisa assim. Então, existem algumas coisas que caracterizam pessoas que não conseguiram vivenciar o luto de forma saudável e estão sofrendo por esse luto. Essas pessoas precisam de um apoio profissional. Aí, procurar um profissional da saúde mental para tentar fazer uma investigação e diagnosticar se essa pessoa está ou não precisando de ajuda. Se o luto dela está sendo uma vivência normal ou natural, diante das condições que eu falei, que variam de pessoa para pessoa, ou é um luto que é anormal e precisa de auxílio, de um apoio profissional. Elizabeth Kubler-Ross fala que o luto, obrigatoriamente, passa por 5 estágios. E esses 5 estágios, eles variam de tempo de pessoa para pessoa e de intensidade.
mas são estágios obrigatórios que a gente vivencia quando a gente perde alguma coisa. E isso vale, como eu falei, para a perda de entes queridos, através da morte, ou para a perda de objetos externos, ou de ilusões, ou de abstrações, tanto faz. A primeira fase do luto, diante da perda, primeira fase do luto é a negação. Frase comum que o sujeito repete: não, eu não merecia isso. Isso não pode estar acontecendo. São exemplos de discurso dessa fase, na qual a pessoa não nega e não aceita a situação. É a fase de maior sofrimento, em que a pessoa pode sair fora do seu eixo, ela pode se desequilibrar. Nessa fase, é muito importante que as pessoas que estão perto colhem nela, apoiem ela, acolham ela e deem carinho, deem toda a atenção necessária. A fase da negação, que é a primeira fase pós-perda, a primeira fase do luto, é uma fase de choque. Algumas pessoas vivenciam em alguns minutos, horas, outras em alguns dias. A segunda fase do luto é a fase da raiva. Nessa fase, o enlutado fica com raiva e se rivaliza com a situação, com o seu causador ou com o seu causador. Ele fica revoltado. Tem um discurso de revolta contra si e contra todos. E se tenta achar um culpado para daí poder passar para a próxima fase. Então, é natural que quando haja uma perda, a pessoa passe por esse período, essa segunda etapa, que é a fase da raiva. O que a gente faz quando a pessoa está nessa fase? Nada. Não briga com ela, não discute, simplesmente ouve e acolhe, sabe que é uma fase natural, é uma resposta à perda, e essa fase vai abaixar quando a adrenalina baixar. Terceira fase é a fase da negociação, a fase da barganha. O sujeito passado pela raiva, diante da raiva, ele já acha um culpado. E tendo um culpado, ele imagina ser fácil fazer uma troca para recuperar o objeto perdido. Talvez se eu agir desse jeito ou daquele jeito, seja possível reverter a situação. No caso de falecimento, essa fase é a mais complicada de ser vivenciada, pois a pessoa morta ela já não está mais presente. Mas essa fase da negociação ela é muito comum, especialmente no caso da perda de um relacionamento. Então, imagina o sujeito que é casado, marido e esposa. O marido larga da esposa. A esposa nega no início, ela não acredita que o casamento acabou. Ela acha que é só uma fase, que vai mudar. Depois ela começa a ficar com raiva. Segunda fase. A culpa é daqueles amigos, a culpa é daquela moça que trabalha com ele. E a partir da hora que ela acha culpado, ela vai para a terceira fase. Eu vou negociar. Então, deixa eu ligar para ele e falar que se eu mudar de atitude, se acontecer tal coisa, se isso, aquilo, a gente vai conseguir reatar. É a fase da tentativa de negociação ou barganha. Posso dar um outro exemplo. Uma pessoa que vivencia a perda da saúde por conta de um diagnóstico. Olha, você tem uma doença grave. Essa pessoa passa pela negação, eu não acredito que possa estar acontecendo comigo, acontece com todo mundo, comigo não. A segunda da raiva, nossa, por que comigo? Se eu sou uma pessoa tão boa, eu não mereço isso. Deus, acho que não gosta de mim. E a partir daí eu vou para a barganha, terceira fase. Faço promessa, prometo largar de fumar, prometo ir a pé até Aparecida. É uma fase natural e normal. Pode durar um pouquinho, pode durar um poucão. Quarta fase é a fase da introspecção. Essa é a fase mais longa e é a fase que tem maior visibilidade por todo mundo que está à volta. Como as tentativas de recuperação podem não dar certo, a gente entra na quarta fase, na qual a pessoa se volta para dentro de si. E aí descobre que realmente aconteceu uma perda. Essa pessoa pode sentir o vazio pela perda, a dor daquele objeto amado, seja ele um emprego, um casamento, um ente querido. E aí, olhando para dentro de si, essa pessoa vivencia o vazio. E é desse vazio, da perda, da falta, que aparece a dor do luto. E é essa dor do luto, a fase número 4, que pode durar alguns meses, pode chegar até um ano, certo? Lógico, no início mais forte, depois vai diminuindo. Mas por que você falou um ano? Um ano é o prazo que a gente vivencia as principais datas.
Que principal data? Bom, faleceu a vovó. Então, o primeiro Dia das Mães é muito doloroso. Já o segundo não é tanto, porque a gente já viveu o primeiro, já sabe como é. O primeiro aniversário da vovó é triste, um vazio, fica todo mundo chateado. Mas o segundo, o pessoal já está mais acostumado. Lembra dela, faz uma homenagem, faz uma prece, lembra positivamente. O primeiro Natal, aquela cadeira que ela sentava estava vazia. Já o segundo Natal, a gente se rearticula na mesa para não sentir essa perda. Então, percebam, essa questão da introspecção, que corresponde à fase número 4, segundo essa pesquisadora, Elizabeth Kubler-Ross, é a fase mais demorada, é a fase onde a dor brota, e se a pessoa deixar essa dor doer, essa dor com o tempo vai passando, e sobra só a saudade, só aquilo de positivo que acabou ficando. A última fase, que é a quinta fase, que corresponde ao processo de finalização do luto, é a aceitação, recuperação do sofrimento, tendo vivenciado e lidado com a perda do objeto amado. Descobre-se que a vida é única e precisa continuar a ser vivida. Pode ser que tenha havido até uma substituição daquele objeto perdido, mas a perda realmente aconteceu. Aqui a pessoa já está recuperada e integra em seu saber emocional mais esse aprendizado da perda, ou seja, depois que eu vivi o falecimento da minha primeira avó, aquilo foi muito sofrido, muito doloroso, mas eu saí mais forte, e quando aconteceu o falecimento da minha outra avó, do meu outro avô e da minha outra avó, aquilo foi uma coisa mais fácil de ser vivida. Eu sofri? É claro que eu sofri, mas sofri de uma forma diferente, porque eu já tinha passado por aquilo antes, já tinha superado, já sabia quais eram os passos, já sabia qual era o processo, já sabia que era natural, e assim se dá na vida. E é para isso que essa reflexão sobre perda. A partir do momento que a gente reflete sobre as perdas da vida, a gente se prepara, porque elas são naturais. E quando elas vêm, a gente não se revolta, a gente não perde tanto tempo em negação, tanto tempo em raiva, tanto tempo em negociação. A gente já vai direto vivenciar essa perda para que ela passe logo e a gente possa seguir a nossa vida aceitando a natureza do curso do rio. Porque entendam o seguinte, já que a perda é inevitável, eu tenho duas escolhas. Entrar e nadar a favor do rio e seguir a vida, ou nadar contra a correnteza e ficar no meio do lugar. E a aceitação, que é a última fase do luto, corresponde a isso, a entender que a perda é natural, que a vida segue e que aquela pessoa está viva dentro de mim. Porque, como eu já disse, eu sou composto pela soma de todas as pessoas que passaram na minha vida. Com aquilo que elas me ensinaram, com aquilo que eu vi delas através do exemplo delas. Um exemplo que eu gosto de dar quando eu faço essa palestra sobre as perdas é sobre o meu avô materno, que era um sujeito que era cozinheiro. O que acontece? Todas as vezes que eu vou fazer comida, eu sinto a presença do meu avô. Mas é uma presença espiritual? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser simplesmente a incorporação dele em mim. Porque ele, por ser cozinheiro, o meu gosto pela cozinha foi influência dele. Aprendi com ele, recebi de presente isso. Uma parte dele está viva em mim toda vez que eu cozinho. E isso vale para qualquer tipo de perda. Pessoas que passaram na minha vida através de relacionamentos amorosos me ensinaram através do amor ou pela dor. E eu sou o que eu sou hoje graças a eles, com o ganho e principalmente com a perda. Porque tanto o amor quanto a dor têm como única finalidade o aprendizado e evolução. E a perda, tanto quanto o ganho, são boas e necessárias professoras. Por isso que o tema dessa reflexão são perdas necessárias. Porque na nossa vida é necessário entender que a gente passa por perdas. E essas perdas são perdas naturais. Passamos por essas fases de luto muitas vezes em nossas vidas. Faz-se necessário olhar para nós mesmos e reinvestir a nossa energia,
vivendo o dia a dia, até que a gente tenha ultrapassado esse momento difícil e adquirido a experiência e a força. Porque se eu me fortaleço na vitória, eu me fortaleço mais ainda na derrota e na perda. Podemos aprender a conviver com a dor. Se o trabalho de luto for bem sucedido, ele pode levar ao enriquecimento transformador em um movimento positivo que pode ajudar não só a mim, como todo mundo que está à minha volta. Esse é o sentido. A elaboração sadia do luto passa pela possibilidade de incorporação e reconhecimento daquilo que eu perdi. Então, nesse último item da Elizabeth, que é a superação, que é a finalização, a aceitação da perda, o que eu vejo? Por que eu aceito a perda? Porque, no fundo, eu consigo enxergar que eu não perdi nada. Que aquilo que me foi separado, na verdade, foi separado fisicamente. Porque o que era para realmente eu absorver através da aprendizado e evolução já está dentro de mim e ninguém tira. Aquilo que eu vivi com o meu avô materno, no caso, que ele me ensinou, eu vou carregar não só nessa vida, mas em todas as outras. E se eu reencontrar com ele na outra dimensão ou numa outra vida, desempenhando papéis diferentes, vai haver uma sintonia, porque existe um elo de ligação. O Espiritismo nos ensina que elos de amor são indestrutíveis. E aí vem a questão da teologia espírita. A teologia espírita, diante desse tópico, que é o tópico das perdas, ela nos ensina que o ser humano vivencia um processo de evolução constante e de mudança. E a perda é necessária sempre para o encerramento de um ciclo. O que é o Réveillon, se não a perda do ano velho e o início do ano novo? Mas não é possível vir o ano novo sem eu perder o ano velho. Não é possível eu chegar na fase adulta sem eu perder a minha vivência de infância. Eu não vou ter mais ela. Ah, você não vai ser mais criança? Não. Mas a criança ainda está dentro de mim. Porque tudo aquilo que eu vivi e aprendi e evoluí na minha infância se incorpora em mim. Esse é o sentido que o Espiritismo nos traz, que alivia, atenua completamente qualquer medo ou aspecto negativo da perda. E até do luto em si. Porque o que é o luto? Luto é somente a resposta natural a essa perda. E não deixa de ser uma vivência e um exercício de fortalecimento do quê? Das nossas competências e qualidades de cada um de nós. O Espiritismo nos ensina que separações são temporárias. Aquela pessoa que me deixou fisicamente, ela simplesmente está numa dimensão paralela à minha, que rapidamente, no seu tempo, vai haver um reencontro lá na frente, porque laços de amor não se desfazem. O Espiritismo nos ensina que, por mais doloroso que seja o luto, a gente nunca está sozinho. No momento de dor e dificuldade, basta que eu peça ajuda, que bons espíritos vão estar junto comigo, acalentando o meu coração, me envolvendo num abraço querido, de amor, de luz e de força, não me tirando a dor, mas me ajudando a passar por essa dor, porque essa perda é necessária, essa dor é necessária. Mas necessária para quê? Para o meu crescimento, evolução e aprendizado. Para que eu não precise viver essa dor lá na frente. Porque se eu aprendi com ela, eu não preciso repeti-la. Eu passo pelo aprendizado sem dor. Esse é o sentido da teologia espírita. Trazer luz no nosso caminho, trazer paz no nosso coração, trazer conforto diante de uma perda, trazer a sensação de acolhimento e companhia constante. Afinal, você que está me ouvindo, você, filho de Deus, tem dentro de você tudo aquilo que você precisa para ter uma vida feliz, saudável e abundante naquilo que você se propuser a fazer. Mas para que isso aconteça, é necessário que você se esforce, volte os seus olhos para cima, se conecte com a espiritualidade superior, abra o seu coração para esse aprendizado que é libertador.
que nos prepara para a vida, que nos mostra de que jeito que a gente deve caminhar para chegar mais rápido, com o mínimo esforço, nessa evolução que a gente está tanto procurando. Esse é o sentido de reflexão dessa noite. Agradeço a oportunidade que a gente teve, desejo uma excelente semana de reflexão. Gostaria de finalizar dando conta de que esse tema, apesar de parecer um tema pesado, tem como finalidade trazer a leveza daquilo que é natural e, se encarado com naturalidade, é algo transitório, passageiro e enriquecedor na vida de todo mundo. Eu, na minha vida pessoal e profissional, vivi lutos, estou aqui bem e computando tudo aquilo que eu cresci e me fortaleci com cada luto e cada perda. Na minha vida profissional, já acompanhei e atendi várias pessoas com lutos muito doloridos. E nesse acompanhamento, vi essas pessoas encontrarem dentro de si a força necessária para passar por esse momento de dor, que é temporário, superar e sair mais forte. E hoje estão todos vivendo a sua vida bem, com mais resiliência, mais sabedoria, mais força de enfrentamento, e hoje também servem de exemplo para outras pessoas que estão vivenciando essa mesma circunstância. Então, essa finalização tem como objetivo trazer um alento para a ideia que tudo que acontece na nossa vida é de acordo com a suprema inteligência e amor do nosso Pai, que é Deus, que é todo amor e bondade, que só quer o nosso bem, e para que isso aconteça, basta que a gente se conecte com Ele e com todos aqueles que trabalham em nome dele. Desejo a todos uma ótima semana e espero nos encontrarmos na próxima quarta-feira. Celso? Obrigado, Maurício. Vocês já se inscreveram no nosso canal? Ainda não? Se inscrevam, ativem o sininho, porque toda vez que nós entrarmos ao vivo ou publicarmos um vídeo, vocês serão notificados. E agora nós vamos iniciando nossas vibrações, procurarmos unirmos nossos pensamentos, os nossos corações, iniciando uma vibração, uma luz bem forte, bem clara, para que a espiritualidade amiga possa levar aonde for necessário. Vibremos por todos os nomes colocados na caixinha de vibração, que eles recebam tudo à luz do Mestre Jesus. Vibremos pelo nosso lar, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso planeta e também por todos os governantes. Vibremos pelos nossos familiares, por uma pessoa que vem em mente nesse momento, e pedimos licença para a espiritualidade para vibrarmos por nós mesmos. Vibremos por todos que estão encarnando, que estão desencarnando, e uma vibração de muito carinho para todos os suicidas. Vibremos pelos hospitais, clínica de repouso, asilos, orfanatos, e também por todos que lá trabalham. E vibremos pela fraternidade do seu hospital anexo, que eles possam receber muita luz. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro.